Na semana passada, o advogado Pedro Puccini trouxe um dos assuntos mais comentados pelos pecuaristas nos últimos dias, a forma equivocada que alguns órgãos ambientais têm interpretado ao confundirem limpeza de pastagens com desmatamento. Muitos produtores estão sendo notificados e até multados após decidirem arrumar os pastos, aqueles empraguejados por invasoras, por exemplo, defazendo o controle químico de plantas daninhas. É que essa fiscalização está sendo baseada unicamente em imagens de satélite e não através de uma vistoria presencial. Talvez aí esteja o problema. Este conteúdo repercutiu tanto que hoje o especialista volta a tratar do assunto, orientando quem esteja passando por essa situação. Ele traz um exemplo de um caso que aconteceu no Mato Grosso do Sul, estado que dispensa o licenciamento ambiental para fazer limpeza de pastagens. Saudações, Pedro Puccini. Saudações! Na edição passada comecei aqui a apresentar um tema que é muito recorrente sobre a limpeza de pastagem e o desmatamento, que está sendo muito confundido no momento da fiscalização ambiental por parte do Ministério Público, do IBAMA, enfim, quem está fiscalizando a campo, vindo de imagens por satélite, acaba confundindo limpeza de uma pastagem muito suja com o desmate de vegetação. Então, na edição passada, eu trouxe aqui um recado que vai além das recomendações jurídicas, né? Que tem muito mais a ver com boas práticas, que é fazer a limpeza de pastagem, mesmo que seja difícil financeiramente, mas buscar alternativas para fazer essa manutenção da área para não chegar nesse ponto de ser confundida com uma vegetação nativa e gerar esse problema todo. O comentário de hoje é que na edição passada eu disse que alguns estados, se for comprovada que a questão é de limpeza de pastagem numa área já antropizada, numa área consolidada, numa área já declarada e confirmada pelo órgão ambiental como uso alternativo, alguns estados dispensam de licenciamento ambiental para fazer a limpeza de pastagem, como por exemplo o estado de Mato Grosso do Sul, que eu vou citar aqui algumas situações que tem a ver com a defesa ambiental desses casos. Viu? O estado de Mato Grosso do Sul tem uma normativa que ela diz que a limpeza de pastagem é permitida sem licenciamento, assim como a abertura de picadas de até 6 metros de largura para levantamentos topográficos, marcos de georreferenciamento, até 10 metros de largura para construção de cercas, para reforma de pastagens cultivadas, a limpeza de regeneração nativa, onde a circunferência do tronco deve ser inferior a 32 centímetros, e até mesmo o corte de algumas espécies exóticas de qualquer circunferência são permitidos sem licenciamento ambiental, como por exemplo aromita, canjiqueira, caraguatá, arranha-gato, bacuris e outras espécies que a normativa traz. Então por isso é muito importante estar atento às normativas estaduais, conferir se essas situações aí, fazer a perícia, né, do local para conferir se essa situação se enquadra em alguma das hipóteses de isenção, né? Comprovando isso para a fiscalização, falar, olha, isso aqui já foi confirmado pelo órgão ambiental, que não é uma área de vegetação nativa, ela já vinha sendo utilizada e a legislação estadual permite que eu faça essa limpeza, porque está tudo dentro das normas, né? Evitando dessa forma que você acabe sofrendo aí por dano ambiental, multas, embargos de área, enfim. Então essas são as dicas hoje, rapidamente aqui para finalizar esse assunto. Fiscalização por satélite, limpeza de pastagem e desmatamento. Então, saudações e até a próxima.